Faz tempo que os jogos digitais deixaram de ser só diversão. Quer exemplos? O setor movimentou 370 bilhões de reais no ano passado, segundo o relatório global do mercado de games. Só no Brasil, essa nova indústria gerou quase 4 bilhões e meio de reais. O fórum de hoje discute a expansão desse mercado de games no Brasil. E quer saber o que esse assunto tem a ver com o direito brasileiro e com as nossas leis? Veja agora no quadro Olha o Direito Aí. O direito autoral delimita a relação entre o criador de um produto e as pessoas que ouvem, jogam, leem a obra. A Lei de Direitos Autorais é a 9.610 de 1998. Acaba de completar 20 anos. Em 115 artigos, ela altera e consolida a legislação da área. Define, por exemplo, o que é autor: a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. A lei também fixa prazos: o de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o diretor da Abra Games, a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, Saulo Camarote, e o coordenador acadêmico do Instituto DIA, Washington Barbosa. Obrigado pela presença dos dois aqui no fórum. Começo com você, Saulo. Quando é que esse mercado de games deixou de ser só diversão para virar profissão, investimento? Quando é que foi essa virada? Eu costumo fazer um paralelo, na verdade, à indústria de cinema. Imagina que ali nos anos 20, cinema era uma coisa muito da tecnologia, então ainda não tinha se tornado ainda a cultura, né? As gerações não tinham nascido e crescido com o cinema, e hoje a gente entende cinema como uma sétima arte, né? Games está passando por uma transição parecida, que por algumas décadas a gente entendia games como uma coisa de tecnologia, inovação tecnológica, falava-se sobre tecnologia. Hoje a gente já fala de cultura, hoje a gente fala de histórias, a gente fala do que os games são capazes de transmitir e influenciar dentro de uma cultura de um país ou de uma nação, né? Por exemplo, que tipo de games a gente tem ligados à educação, à saúde? Dá exemplos para a gente. Bom, quando o games começa a falar sobre aspectos da cultura, ele fala mais sobre o ser humano, né? Então ele deixa necessariamente de apenas retratar cenas com muita qualidade ou tentando ter esse ultra-realismo e passa a falar agora de arte. Então a gente fala, às vezes, de uma situação, por exemplo, de uma situação familiar. Existe um jogo que ficou muito famoso pelo mundo todo, que fala da história de um menino com câncer, e os pais, eles eram desenvolvedores de jogos. E eles criaram um jogo sobre a luta desse menino contra o câncer. Então, você começa a ver jogos então, que vão falar sobre outros aspectos que vão se aprofundar ainda mais nessa nossa saga humana, assim. Qual que é o grande desafio, Saulo? A gente fala de um mercado que está se desenvolvendo, né? Um grande mercado hoje, a gente mostrou ali alguns números desse mercado pujante, mas quais são os desafios? É mudar a cabeça das pessoas, que as pessoas entendam os games de outra forma? O mercado é realmente gigantesco, assim, se a gente imaginar que se você somar a indústria fonográfica, né, de música, e somar a indústria de cinema, ainda não dá a indústria de videogames. E se você, inclusive, é uma indústria maior que de livros, por exemplo, que sempre foi uma indústria muito grande, né, pelo mundo todo. Então, assim, está pungente, né? Está numa situação muito de mudança, assim. E nesse momento o que a gente entende é que as novas gerações que estão surgindo, que cresceram com os videogames e agora elas estão chegando estão se tornando chefes de família, estão tendo, né, sua própria renda, e elas começam a usar, então, ou adquirir, fazer parte desse universo de uma forma muito mais natural, né, do que as gerações mais antigas. Agora, isso nem sempre traz coisas positivas, né, Washington? A gente tem problemas trabalhistas, por exemplo? Tem. Na realidade, é assim, primeiro, não temos como fugir da indústria de games. Quem não tem um filho, um amigo, né? Até nós mesmos, às vezes, jogamos demais e tal. Então, é um ponto forte. Agora, como é uma indústria que está se estabelecendo, como é uma indústria que ainda é muito formada por arranjos informais, ela tem alguns problemas trabalhistas.
É muito comum a gente ver, por exemplo, jovens se reunirem numa casa, né, estarem juntos e começarem a desenvolver o games. E a partir daquele momento que ele começa ali, aquelas pessoas, aquilo é uma relação de emprego. Eu tenho ali a permanência, eu tenho as pessoas de maneira não eventual, eu tenho as pessoas trabalhando com um objetivo específico, eu tenho regras, tudo que uma relação trabalhista diz. E o que é que ocorre muitas vezes? Talvez Saulo possa até conhecer e certamente conhece alguns casos, né? Você chega ali, enquanto está tudo na brincadeira, ótimo. Agora, quando a coisa começa a crescer, quando de repente alguém é excluído do projeto, aí você tem a ação trabalhista, tem o pedido de reconhecimento de vínculo, tem todos os detalhes. Então é muito importante que a gente possa, mesmo em negócios aparentemente informais, que hoje não são mais, é uma indústria muito forte, mesmo que se você estiver somente iniciando aquele projeto, é importante que você estabeleça algumas regras. É importante que você já defina alguns contratos. É importante que, dependendo do tipo de relação, você monte uma sociedade ou monte até mesmo a relação de emprego com essas pessoas para não ter problemas no futuro. E aí cada um tem que ter um contrato? Cada pessoa que faz parte aí dessa firma, dessa empresa? Cada modelo é um modelo, né? Hoje se fala muito em startups. Né? Hoje se fala muito em empresas informais, é o que nós chamamos do coworking ou do crowdworking, né? Que é quando várias pessoas se juntam para um determinado objetivo. Não necessariamente uma relação formal de empregado e empregador. Até quando a gente começa, tudo é mais difícil, né, Saulo? Quando a gente está sem investimento, sem aporte, é uma coisa realmente que tem que começar com a ideia. Agora, a ideia começou a tomar corpo, faça um contrato. E esse contrato, aí é interessante para vocês pensarem nisso, pode ser um contrato de uma sociedade, ou seja, eu tenho ali um grupo de 3, 4, 5 pessoas que são os donos da ideia, que são os donos do empreendimento. O que é isso? É uma sociedade. É uma empresa, é uma sociedade que desenvolve uma atividade específica. Então, faça o registro dessa sociedade. E como é que isso acontece na prática? Saulo, traz exemplos aqui para a gente, por favor. Bom, realmente, há uns 20 anos atrás, a indústria ela era um pouco mais fechada, né? Somente as grandes corporações, as grandes empresas tinham acesso às tecnologias e produziam jogos para o mercado internacional. Então, via-se as empresas muito bem estruturadas, né? E elas tinham esse modelo de empregado-empregador do jeito mais convencional que a gente conhece. Exatamente. Agora, a gente já tem acesso à tecnologia. A tecnologia está na internet. Os canais de distribuição estão na internet. Você, em casa, consegue sozinho produzir alguma coisa e já começar a comercializar isso. E aí começa a entrar essa área cinza, né? Como você exatamente define o que está, né, dentro dessa legalidade, ainda mais quando se fala de múltiplos criadores, né? Porque aí realmente são amigos que começam a se juntar, são pessoas que têm uma visão de negócio, mas ainda não querem abrir uma empresa ou não têm estrutura financeira para poder alugar um escritório, abrir um CNPJ e ter toda essa parte burocrática. Então, começa-se a fazer em casa ou até home office, né? Cada um na sua própria casa e pela internet você vai gerenciando essa equipe produzindo jogos. E às vezes chega a lançar esse produto no mercado, às vezes por um nome de uma pessoa física, e depois começa a se dividir os lucros de uma maneira bem informal, né, desses jogos, porque isso é possível. O mercado internacional permite isso, né? A formalização chega quando o jogo faz sucesso, quando começa a ganhar dinheiro? Normalmente, quando o jogo começa a vender, fazer sucesso, e aí começa a entrar esse dinheiro, você precisa aumentar a estrutura do estúdio, né? Se tornar um estúdio, na verdade, né? Aí você vai alugar uma sala e tal, e aí começa a exigir essa formalização, né? Você queria complementar, Washington? Esse é o grande problema, né, na realidade. Eu costumo, até nas aulas de direito empresarial, sempre falar que no primeiro momento, enquanto está tudo namorando, tudo lindo, está tudo flores, tudo são flores, é o momento da gente discutir, tá? É o momento da gente pensar no futuro.
Porque o que é que ocorre? Saulo foi próprio, e até pela experiência que ele tem, por tudo que ele vive, o que ocorre é, geralmente, você só pensa em formalizar no momento que o negócio é sucesso. Aí, quando o momento que o negócio é sucesso, aí começam as fogueiras de vaidade. Começa a dizer, não, mas aqui quem fez tudo fui eu, você fez menos, você não é tanto... Aí começa a confusão. Quando a gente fala em legalização, em formalização, não necessariamente precisa ser um processo complicado, burocrático. No direito empresarial, existe o que nós chamamos a sociedade em comum. É aquela sociedade não personificada, não registrada, mas que existe um contrato entre as pessoas. Então, mesmo que você ainda não tenha o registro específico na junta comercial, que você faça um contrato entre vocês. Surgiu uma ideia, começou a desencadear a ideia, vamos aqui fazer um contratinho, um contrato simples, ó, a ideia foi do Washington, do Paulo, do Saulo, tá? Fizemos assim, vamos dividir tudo de maneira igualitária, quando a gente tiver dinheiro, a gente vai formalizar isso. Cada um assinam assina. todos, pega 2 testemunhas e deixa, tá? Lógico. O mais rápido possível, o ideal é que você se formalize. Até para recolher recursos, até para ver as questões de direito autoral, que é um outro tema muito, muito forte nessa história. A gente falava ali no comecinho do programa, Saulo, você falava dessa virada de 20 anos aproximadamente. A virada foi causada pela internet? Principalmente, sim. Tanto o acesso à tecnologia se tornou, né, disponível pela internet, mas os distribuidores, as plataformas, todos os principais, colocar assim, players, né, da indústria se abriram. Eles, na verdade, perceberam um potencial na criação também das pessoas que criavam de maneira independente, como a gente chama, né? E como é que isso é vendido, comercializado? Da mesma maneira como os grandes jogos são vendidos e comercializados. Então, se eu produzo um jogo, mesmo informalmente, ou com pessoa física, eu consigo distribuir esse jogo para 120 países, por exemplo, só colocando numa loja da Apple, do Google ou Steam, aí vai. São várias diferentes distribuidores, né, que estão espalhados pelo mundo. Então, eles permitem esse acesso para qualquer um, basicamente. É um baita mercado de diversão e também profissional. O que uma pessoa precisa para entrar nesse mercado? Quais são os pré-requisitos, as qualificações? Pois bom, essa experiência que eu estava contando de uma coisa um pouco mais informal, realmente ela não exige nenhuma qualificação, certo? É claro que você vai botar um produto no mercado e esse produto tem que estar no nível adequado ao mercado internacional, principalmente, né? Porque quando a gente fala de mercado de jogos, a gente fala mundo, a gente não fala só Brasil. Entretanto, existem as empresas formais, existem os estúdios, existe uma indústria gigantesca, enorme, formalizada, e para fazer parte dela, realmente, a gente precisa de ter o curso superior, muitas vezes, né? E, normalmente, o curso superior balizando uma experiência de portfólio. Então, se é uma pessoa que faz arte, ilustrações e desenhos, ela precisa comprovar isso, que desenha bem, que ilustra bem. E, às vezes, o diferencial é ela ter um curso de design, ou um curso de artes plásticas, ou um curso de design em jogos. E aí tem também o pessoal da ciência da computação, sistemas de informação. Então, é uma indústria bem complexa, né? Como é que a Abra Games abraça tudo isso? Qual que é o papel da associação? A Abra Games, ela associa todos os desenvolvedores de jogos do país, né, e representa ao governo, é uma representante ao governo e também de uma maneira internacional, né? Então, a Abra Games, ela tem mais de 200 associados, que são desenvolvedores de jogos. Ela é organizada por também desenvolvedores de jogos. E ela tem como principal aliada a Apex, né? Então, a gente realiza anualmente várias missões internacionais para mostrar os nossos produtos produzidos por todo o Brasil, né? Nessas feiras internacionais. Então, realização de negócios, inclusive trazendo compradores, trazendo investidores para o nosso país, tanto para conhecer os nossos produtores e prestadores de serviço, né? Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? Intervalo é curto, até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é o mercado de games, de jogos digitais no Brasil. A gente terminou o bloco anterior falando de uma parceria com a Apex, agência do governo federal. Veja aí mais alguns números sobre o setor.
O Brasil é um dos destaques do mundo dos games. Ocupa o 13º lugar no ranking de países que mais geraram receita no setor. Teve aumento do número de jogos, de jogadores e de empresas que criam games nos últimos anos. Uma parceria entre o governo federal e a Abra Games, a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, gerou 11 milhões de dólares em negócios internacionais em 2015, o equivalente a 37 milhões de reais e quase 60 milhões de reais no ano seguinte. A gente tem esses números, portanto, Saulo, você até adiantava lá no finalzinho do bloco anterior, tem essa parceria com o governo federal. Que papel é esse, o que faz e que pontos positivos que essa parceria, que esse acordo traz? Bom, quando a gente fala de mercado de games, a gente fala do universo, do mundo todo, né? Você fala de mercado internacional. A gente hoje tem a capacidade de produzir um jogo e vender em 150 países ao mesmo tempo, tudo por causa da internet, por causa dos distribuidores e os parceiros que a gente consegue, né? Entretanto, é preciso se internacionalizar, né? E aí que entra a Apex. A Apex, ela entra como nosso aliado, tanto para a gente entender o que o mercado internacional espera de um produto nacional, né? E tanto para poder levar a gente em missões internacionais e trazer investidores para cá. Então, por exemplo, acontece em São Paulo, anualmente, o Big Festival, que inclusive vai acontecer no final de junho agora, dia 26 de junho, em São Paulo, onde é um evento, um fórum de negócios, que traz dezenas de investidores internacionais que são aliados e parceiros para distribuir nossos jogos internacionalmente. Então, eles vêm até o nosso país, passam por uma rodada de negócios, conhecem dezenas, ou às vezes centenas de estúdios que são nacionais e saem daqui, às vezes, fechando negócios. E, por isso, os números, então, bem expressivos de mobilização, né? Quando você fala em estúdios, os estúdios nacionais são muitos, são poucos, são enormes, profissionais? Caracteriza aí pra gente. Não, a nossa indústria ela é relativamente pequena, né, se comparada às outras indústrias mais bem estabelecidas pelo mundo. Quem são as grandes? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Japão, né, os países mais com tradição em criar jogos, né. Como é a nossa, então? Já a nossa, ela tem muitos estúdios, a gente está falando de 400, 500 formalizados, pequenos estúdios, mas a grande maioria são pequenos, então a gente está falando de 5 a 10 pessoas por estúdio no máximo. Alguns poucos estúdios vão ter já seus 50 funcionários, 100 funcionários, algumas poucas exceções. Mas é comum que lá fora a gente fale de 200, 300, às vezes 1.000 funcionários dentro de um estúdio de games, né? Essas produções mais hollywoodianas, vamos colocar assim, né? Elas são multimilionárias, elas são centenas de profissionais trabalhando em apenas um jogo, né? Já no Brasil a gente está falando ali de pequenas equipes. Falando nisso, Washington, vem aqui, né, esse tema sobre direito autoral. Você falava muito sobre direito trabalhista ali no primeiro bloco e agora entra uma outra questão, né, direito autoral. É um ponto também importante? Muito importante. E assim, algumas facilidades são ótimas para desenvolver o mercado, mas ao mesmo tempo causam alguns problemas. Por exemplo, Saulo falava, né, da facilidade de distribuição dos jogos. Né? Nós temos lojas virtuais, apps nos celulares que fazem isso. Geralmente, essas lojas pedem um número de CPF, pedem ali a declaração de que aquilo é teu, tem uma validaçãozinha e um número de conta para você acreditar. Não é basicamente isso, Saulo, que ele pede. Ele não vai pedir o registro do game, ele não vai pedir, por exemplo, o registro dos domínios da internet, tá? Poxa, nós estamos falando de internet, nós estamos falando de um mundo virtual. Muitos desses games, às vezes, nem sequer registram na internet o domínio do nome do game. Quando vai ver lá na frente, alguém é dono disso. Lá vai confusão jurídica para saber de quem é a propriedade daquele domínio, se aquele domínio é de quem desenvolveu ou de quem colocou. Já vem a discussão em cima disso. E principalmente quando a gente trabalha num mercado globalizado, como é o mercado de videogames, de apps para celular e coisas do tipo, desse tipo de aplicativo. O que é que se precisa? Falamos lá na primeira vez, cuidado com a relação trabalhista, no primeiro bloco. Cuidado com a sociedade, a criação de uma sociedade, a formalização, mesmo que de maneira precária, mas que seja feita.
Agora, cuidado com a propriedade intelectual. O game, ele é uma criação. É uma criação que envolve, além da própria ideia do game, envolve o desenho, a imagem, envolve o roteiro. Os games, tem games que são verdadeiros filmes, né? Tem histórias complexas, né? E isso tem de ser registrado, sob pena de lá na frente você não ter o direito autoral reconhecido. Então, isso é muito importante. É difícil? Não é difícil. Por exemplo, no Brasil, se você entrar na internet aí dentro do INPI, né, inpi.gov.br, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, você facilmente lá tem um manualzinho de 30, 40 páginas, super explicativo, é um processo barato, não é caro, que você registra o invento, que você registra o teu game, que você registra a tua história, inclusive, tá? Então, isso é muito importante que seja feito. É um mercado crescente, é um mercado forte, é um mercado que fatura bem e ainda pode faturar muito mais, né? Tem um potencial enorme, né? E que a gente precisa ter esses cuidados. Agora, na hora de formalizar, Washington, como você está dando uma dica aqui, vale aquela mesma orientação do primeiro bloco? Olha, na hora que está começando, que as coisas ainda estão sendo desenvolvidas, é bom formalizar para não esquecer, para não chegar na hora em que está todo mundo fazendo um bate-sucesso, ganhando dinheiro, para chegar nessa parte chata, como você fala? Na hora do namoro é tudo lindo, né, gente? Na hora do namoro vai morar embaixo do mesmo teto. Então, assim, é muito importante fazer isso já no início. Teve a ideia, mesmo que a ideia não vá para frente. Teve a ideia, registre. Teve a ideia, pensou no nome, vai lá, cara, já pega todos os domínios. Quanto é que está um registro de domínio? R$30 por ano, R$40 por ano. Não vai ser isso que vai impactar o desenvolvimento do projeto. Mas Saulo tinha uma... Você queria complementar, né, Saulo? O que acontece, acho que essa dificuldade realmente de levar o jogo para o mundo, né? Porque quando a gente fala de registro de marca, por exemplo, NPI, etc., a gente está falando Brasil, principalmente, e alguns aliados, né, e parceiros. Mas, assim, a gente, quando lança um produto no mercado, independente da nossa proteção que a gente fez aqui nacionalmente, esse jogo chega na Rússia, chega na China, chega na Índia, chega em países que a legislação é totalmente diferente da nossa. Inclusive na China, né, o quão diferente é da nossa relação com propriedade e a marca, etc. Então, na prática, o que acontece muito realmente, ele é só um direito de uso e copyright que é utilizado na indústria, né? Você até pode fazer várias coisas e deve, né, fazer o mínimo, inclusive ao NPI, fazer isso para poder registrar a sua marca, mas isso se torna talvez até irrelevante num cenário que você tem 150 países onde estão sendo vendidos seus jogos. Nesse momento que o seu jogo pode estar em qualquer lugar, sendo distribuído de qualquer forma, seja pirata, seja cópia, seja, né, malfeitores, vamos colocar assim, você não tem como acionar juridicamente todos esses países, todos esses potenciais, né, problemas que você está tendo. Então, é uma coisa muito complicada realmente, mas acho que o mínimo a gente tem que garantir, com certeza. Nessa linha, quer dizer, vamos aprender com o que já está feito, né? O mercado de software, quando iniciou, né, Bill Gates lá na sua garagenzinha, era mais ou menos dentro desse sentido. E hoje nós já temos vários tratados multilaterais que garantem a sua autoria, inclusive que o Brasil é signatário de muitos deles. Da mesma forma, quando a gente se refere a registro de marca, a registro de invento, quando a gente vai para o INPI e registra, já existem vários países e vários tratados multilaterais que o Brasil é signatário, dos quais o Brasil é signatário, que já garantem. E quando a gente fala nos grandes mercados, lógico, quando a gente vai falar lá dos mercados fechados, né, quando a gente vai falar de China, de Japão, de coisa, aí existem algumas complicações. Mas se a gente for olhar Europa, própria África, a própria América do Norte, alguns países mesmo da Ásia, né? Até a própria Coreia do Norte, ela tem, é signatária de alguns tratados, é importante ter. Agora, o ponto-chave, assim, se eu sair, você que está assistindo esse programa, né? Se eu sair daqui com esse ponto, eu estou satisfeito. Se você disser, olha, não precisa burocratizar,
mas pense no mínimo. Olha, não posso registrar agora, mas faz um contratinho com as suas palavras. Ele vira meio de prova no futuro, tá? Olha, o que é que custa fazer o registro do domínio na internet? Olha, o que é que custa ir no NPI? Ah, não garantiu no mundo todo, mas pelo menos no Brasil garantiu, né? E em alguns outros países. Tenham essa preocupação, porque eu acredito no mercado de vocês. Eu tenho certeza. E o brasileiro, ele é destaque hoje no mundo nesse tipo de mercado. E eu tenho certeza que vai crescer muito. Então, vamos ter cuidado. Você tem um ponto interessante, Saulo, você fala que os jogos digitais, que os games, são tecnologia, inovação e também cultura. Isso é pouco disseminado ainda? Isso, com certeza. Principalmente na nossa cultura brasileira, que os jogos não estão tão presentes como estão em outros países, né? Entende-se jogo ainda como uma brincadeira de criança, uma coisa de adolescente, uma coisa que é tecnologia, que ele fica ali brincando no videogame. Mas se você pensar bem, que está nos nossos celulares, que já está, né, basicamente na casa de todo mundo, esses jogos já chegaram de alguma maneira, né? E aí você começa a ver como isso influencia a nossa cultura também, a cultura do jogar, né? E aí você começa a usar também jogos como uma mídia de arte, né? Então você vai contar histórias, você vai falar de relações humanas, você vai falar de vários aspectos que a arte e a cultura, né, poderia caminhar junto, então, com essa tecnologia, né? A gente poderia falar de cinema tecnicamente, falar da câmera do cinema, da qualidade, como se desenvolver os efeitos especiais, mas a gente prefere muitas vezes falar da cultura do cinema, né? O que ele está promovendo, quais são as histórias que eles estão contando, né? Então, games está se tornando isso também. Por isso, essa mudança de paradigma e mudança pelo mundo todo, né, que tem acontecido. Ok, Saulo, é isso. Muito obrigado pelas suas avaliações e as novidades trazidas aqui no fórum sobre esse programa de games. Foi um prazer. Prazer, obrigado. Washington, muitíssimo obrigado pela sua participação também aqui com a gente, trazendo boas observações, né? É o chato, mas funciona, né? Muito obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho para a indústria e obrigado por estar aqui na TV Justiça mais uma vez. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.